Olá, bem-vindos ao Off-Label. A nossa convidada de hoje é filha do Pedro, da Rose e noiva do Michel. Doutora Bárbara Evelyn Gonçalves Barbosa, médico oftalmologista, que está conosco aqui na docência no curso praticamente desde o começo, né, Bárbara? Queria começar dando as boas-vindas e dizer que é uma honra tê-la aqui conosco. É uma honra para mim também receber esse convite. Foi uma honra quando eu fui convidada para estar aqui novamente, né? E vir dar aula para os alunos, por ter sido estudante aqui da escola na época do colégio. Então, é um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha vida com vocês. Legal. Bárbara, a gente sempre começa essa viagem perguntando o porquê da escolha dessa imagem que está aqui sobre nós. Essa imagem é sobre uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer. No último ano da faculdade eu fiz um estágio pelo UFMSA, que é uma instituição que faz intercâmbios entre as escolas, e eu estive na Itália, fazendo um estágio já na minha especialidade, que é oftalmologia, e a Bárbara, lá daquela época, ela tinha um sonho de morar fora do país. Então eu tenho um irmão que trabalha fora do país, em outra área, ele não é médico, e eu tinha vontade de exercer medicina fora, porque eu achava que no Brasil a gente talvez não tivesse as condições para eu fazer tudo aquilo que eu via no livro, né? Que a gente talvez tivesse algumas deficiências. E essa experiência fora me trouxe de volta. Isso que foi muito legal, assim, porque foi depois do intercâmbio que eu decidi que eu não iria exercer medicina fora do Brasil e que eu realmente tinha muita coisa que eu podia fazer aqui dentro. A minha área, né, é uma área bastante ligada à tecnologia. Então a gente precisa de alguns aparelhos que talvez são um pouco de custo mais alto, mas o que eu percebi é que fora também existe essa dificuldade de acesso e que no Brasil nós temos uma das oftalmologias mais evoluídas do mundo, no sentido de ter as coisas, sabe? Existem muitos serviços mistos, né, privados e públicos, que conseguem trazer isso para acesso dos pacientes, independente de ser no consultório ou ser do Sistema Único de Saúde. E isso me trouxe de volta com essa ideia de voltar e exercer a medicina aqui, prestar a residência aqui mesmo e ficar por aqui depois da minha formação. Bárbara, muito interessante, né? Como às vezes um projeto até juvenil, né? De quem está ali durante a formação, que a gente tem essa idealização, né? Do que é o mundo fora, né? Como às vezes ele nos aproxima da nossa raiz, né? Isso de alguma forma conversa com o fato de você voltar para Campo Mourão ao final da sua formação? Porque você não fez aqui, né? Próximo. Eu formei em Curitiba, fiz faculdade lá e depois realizei minha residência e a subespecialização em Londrina. Eu fui voltando, né? Eu fui para Curitiba e engraçado que mesmo tendo tido essa experiência na Itália, no momento em que eu vim para Londrina, eu nunca tive intenção de voltar para Campo Mourão. Quando eu iniciei a residência e até o final da residência não era uma opção. Nós somos em 3 irmãos, né? E a minha mãe sempre falou pra gente que a gente tinha sido criado pro mundo, que eles iam dar o que a gente precisava e que o nosso objetivo era voar. Então eu sempre tive muito essa coisa da menina do interior, que quer conquistar o mundo, sabe? E ao final da residência, o Michel estava fazendo, que é o meu noivo, ele também é oftalmologista, estava fazendo uma subespecialização em Sorocaba, e eu estava terminando a minha em Londrina e surgiu uma oportunidade em Campo Mourão. E aí aquela menina que tinha aquele sonho de talvez morar numa cidade maior e todas aquelas questões, foi pega de surpresa e acredito que o Michel contribuiu muito nessa minha volta para casa. Ele falou: Bárbara, a gente sabe como é mercado de trabalho, numa cidade menor a gente talvez tenha mais condição de implementar e fazer as coisas da forma que a gente quiser, né, de ter uma clínica própria, de poder investir nisso e trazer tecnologia para os pacientes. Eu tenho mais um ano aqui, por que você não tenta? E esse ano, que foi 2019, né? E esse ano para Campo Mourão e a gente avalia ao final do ano se foi uma boa escolha, senão a gente junta as coisas na hora que eu terminar e vamos para outro lugar. E eu tive o privilégio de ter sido apadrinhada aqui, né? Que foi pelo Dr. Fernando Douglas, ele que me trouxe para a cidade, estava passando por um momento difícil de saúde e ele me convidou para vir trabalhar com ele. Ele foi meu oftalmo desde pequeno, uma coincidência também, né? E um privilégio. E ele me convidou para voltar para Campo Mourão. E eu vim nessa pegada de vamos ver o que dá. E deu muito certo que a gente está aqui até hoje. E aí foram surgindo as oportunidades e tudo isso, e a gente está aqui.
E você já entra na escola nesse começo, né? Você chega aqui e já entra na escola também, né? Quando eu voltei para Campo Mourão, dia 10 de março de 2019. E acho que uns 2 meses depois surgiu... Não, antes disso, né? Foi em final de março, a gente conversou e em abril eu já iniciei com os alunos aqui na tutoria e estamos aí desde então. Não era um projeto ir para a docência, ou era? Também não. Também não? Também não. Foi uma oportunidade que surgiu. Eu sou muito disso, assim, sempre do copo meio cheio do que meio vazio, né? Então, assim, é difícil eu recusar um convite ou uma oportunidade, pelo menos para tentar ver, sabe? Assim, sempre tive muito isso dentro de mim, de, vamos fazer, se funcionar, funcionou, se não funcionar, a gente vai ajustando no caminho, né? Sempre muito aberta a isso. E eu sempre gostei de papéis de liderança, de falar em público, e foi uma oportunidade de me desafiar, né? No começo, também de apresentar o meu trabalho para mais pessoas, né? Atingir mais pessoas, e foi assim que surgiu essa oportunidade. E eu peguei gosto pelo negócio, eu acho. A gente sempre tem uma curiosidade, né? Também fiz medicina, né? E os colegas que foram para oftalmologia, em geral, ou já vieram com muita intencionalidade de fazer oftalmologia, por questões próprias, de terem tido alguma questão oftalmológica como pacientes, ou então porque tinham uma ascendência, um pai, um avô, um tio, um parente dentro da oftalmologia, de forma que isso brilhava aos olhos ao longo do curso, né? E existem as outras pessoas que não, que se apaixonaram em algum momento, mas ela é uma cadeira, né? Hoje não se fala mais cadeira, né? Mas é uma área que dentro do curso ela é pequena, né? Ela não é muito grande. O que aconteceu para você? Como é que você já entrou pensando em oftalmologia ou houve um encantamento ao longo do tempo? Muito pelo contrário, né? Eu achava que oftalmo não era muito médico, como muita gente fala sobre. Achava que era muito fora, assim, né? A gente estudava tantas coisas do corpo humano e uma parte tão pequena, assim, não fazia sentido. Os meus irmãos tinham problema de visão, o meu problema de visão era muito leve, então tinha só esse contato com a oftalmologia. Quando a gente eu estudei numa escola de cadeiras tradicionais, então a gente tinha cadeira de oftalmologia, apesar de bastante restrita, a gente tinha. Nesse momento da cadeira, eu comecei a estudar anatomia e fisiologia e me encantei pelo mecanismo. Eu gostava muito de física na época da escola, e a gente tem muita coisa de física, né? A gente estuda realmente os processos de refração, de uso de lentes, então a gente usa muito isso. E eu gostava bastante, foi uma área que me chamou muita atenção. Eu queria ser ginecologista e obstetra. Amava, assim, um parto e uma grávida. Desde o começo, assim, se você for olhar meu currículo, tem um estágio de tudo quanto é tipo na gineco. E aí, nesse 8º período, eu falei, se criou isso, eu preciso ir atrás, porque realmente na faculdade fica restrito. Aí eu fiz o meu eletivo, o primeiro todo na oftalmologia, e esse estágio fora do país também na oftalmologia, e fui participando de liga, tudo que tinha da área da oftalmologia a partir desse momento, eu assumi para ter certeza que era isso, e realmente é como você falou, é uma área tão à parte que quem entra nela se apaixona mesmo, assim, né? E não consegue nem se ver fazendo outra coisa. Porque acho que a gente tem isso, né? A gente tem muitas potencialidades. E daí, às vezes, a gente tem experiências que reforçam um caminho, né? E conhecer um pouco sobre uma área, eu acho que leva a gente para essa área. Sim. Né? Porque você se fala assim, poxa, uma coisa tão específica, eu começo a me apropriar disso, eu vou tendo reforços positivos, né? Ou reforços positivos dentro desse caminho, né? Sim. Interessante. E você, quando você vem para cá, um tempo depois você propõe um projeto, né, que é um projeto bastante importante, que foi premiado, inclusive, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que isso significa, o que te motivou, e apresenta um pouquinho sobre o projeto, que é tão bonito. Esse projeto teve uma motivação nesse meu apadrinhamento. Em poucos meses que eu estava aqui em Campo Mourão, o Dr. Fernando faleceu. E eu sempre, a partir daquele momento, eu falei assim, para minha família, né? Cheguei para minha mãe, inclusive, particularmente, falei, mãe, eu precisava fazer alguma coisa para o nome do Dr. Fernando ser lembrado. Ele foi realmente um oftalmologista de bastante peso aqui na cidade, muitas pessoas conheciam ele fez muitos trabalhos voluntários, assim, atendeu por 30 anos no CSU, só atendia crianças lá. E
E aí fui amadurecendo essa ideia de como eu poderia fazer uma homenagem que fosse do tamanho dele. Foi a partir disso. E aí tinha as minhas alunas que eram entusiastas da oftalmo e elas falaram, Bárbara, a gente quer escrever um projeto. Eu estava bem no comecinho do ambulatório, escrever um trabalho. Eu falei, olha, a gente não tem volume aqui no ambulatório de prontuário para fazer um trabalho que justifique. Eu falei assim, mas eu tenho uma ideia, se vocês toparem, a gente vai em frente com isso. E aí surgiu a ideia de fazer esses mutirões voltados realmente para as crianças, porque a maior causa porque o motivo de serem crianças, né? A maior causa de cegueira monocular no nosso país é falta de desenvolvimento visual. E isso só se dá pela falta do acesso, né? Então a criança desenvolve um olho, não tem queixa, do outro olho que não está desenvolvendo, e geralmente esse diagnóstico vai ser feito lá no exame do Detran. A hora que a primeira vez na vida ele tampa um olho ou outro. Então, a minha motivação foi essa, de atender as crianças abaixo dos 7 anos, que é a faixa etária em que ainda está em desenvolvimento, para a gente tentar fazer uma prevenção de ambliopia no máximo de crianças que a gente puder. O projeto foi inaugurado em 2021, julho de 2021, a gente já atendeu agora com esse último quase 400 crianças no total, e já evitamos 16 ambliopias. Então, nossa, isso para mim já é, assim, e foi daí que surgiu, por conta do projeto, que não era uma coisa que eu pensava em fazer, oftalmopediatria, a gente tem a cadeira na residência, mas foi desse projeto que surgiu o meu amor por atendimento infantil e é hoje um carro-chefe, assim, da minha carreira. Eu atendo muita criança que veio disso, assim, não só no projeto, no consultório, e eu peguei gosto por atender as crianças por conta desse sentido, de você poder mudar a vida de alguém com um par de óculos. Uhum. E esse projeto conta com vários apoios, como é que funciona? Você tem patrocínios para ele, você precisa de patrocínios para que ele se mantenha ao longo do tempo, a ideia é que ele cresça, porque ele permanece, né? Não foi uma iniciativa isolada, né? A gente vê que tem uma continuidade, né? A gente fazia, a princípio, quando eu tinha as alunas mais no ambulatório, a gente fazia mutirões mensais, e aí quando elas entraram no internato, que são as fundadoras, né? A Isabelle, a Ana e a Camila, ficou com menos adesão dos alunos, até porque o oftalmo é uma área distante, né? Então, realmente, o aluno tem que ter o interesse. E aí, a gente passou para o projeto anual. Então, a partir desse ano agora de 23, a gente tem feito um projeto no Dia das Crianças para atender o máximo de crianças que a gente pode, né? Fazer esse processo de triagem e prescrever o que for necessário para as crianças que não passarem na triagem. E nesse ano, nos outros anos a gente teve o apoio todo da faculdade, né, cedendo o material que a gente precisou e o espaço, a ajuda dos acadêmicos e algumas coisas que a gente bancou. E agora, nesse último, a gente conseguiu bastante apoio de várias empresas da cidade que nos ajudaram, que seria um projeto maior, né, para atender mais a população. E aí temos tendo esse incentivo, mas sempre, como a ideia é manter todos os anos. E a diferença desse ano é que a gente conseguiu agregar os outros cursos. Então, a gente fez um atendimento multidisciplinar. A gente trouxe o pessoal da nutrição, da fisioterapia, da educação física e da enfermagem com a gente para fazer um atendimento mais global dessas crianças, além da parte da oftalmo. Quanta sincronicidade, né? Então, assim, a especialidade é uma sincronicidade, né? Eu sei que é um termo psicológico isso, sim, mas enfim, vir para Campo Mourão, quer dizer, talvez se você não estivesse na escola, você não teria sido procurada por um projeto, e as coisas vão... É interessante como esse acaso, que não é um acaso, né? Como ele acaba preparando um caminho, né? E dialogando com as nossas potencialidades, né? No seu caso, com a oftalmologia infantil, né? Mas eu sei que não é só isso que você se dedica, né? Claro que a oftalmologia é enorme, né? Sim. Ela não é pequena, né? É pequenininho, mas tem bastante Ela coisa. É enorme, né? E eu sei que você se dedica também à catarata, né? Quais são as áreas? Quando a gente fala em oftalmologia, quais são as sub-áreas dentro da oftalmologia? Quem não é da área, a hora que a gente fala, fica até assim assustado, né? Para cada pedacinho do olho, a gente tem um especialista. Então, ali, a gente tem 23 milímetros, né, a média do globo ocular, com um monte de especialidade. Então, a gente começa de fora para dentro, né? Plástico ocular é uma especialidade, córnea e cirurgia refrativa é outra especialidade. Aí, a gente tem
cristalino, né, que seria o especialista em catarata, o cirurgião de catarata. Aí para o fundo do olho a gente vai ter retina e neurooftalmo. E aí tem também o oftalmopediatra, que é quem vai fazer o atendimento na parte das crianças, que é um pouco diferente o exame. Então, assim, tem uma gama de possibilidades que talvez a gente, como estudante, não tem, porque não tem contato, né? Tem mais contato talvez com o exame oftalmológico geral. Não imagina que a gente tenha tantas possibilidades dentro de uma área que parece ser tão pequena. E a oftalmologia, ela está em um momento estanque de desenvolvimento? Ou ela é uma especialidade que tem tido bastante novidade ou caminhos, aponta para caminhos diferentes de abordagem dos mesmos quadros? Quer dizer, o que eu quero dizer é glaucoma, né, que é uma doença super importante, né? Temos coisas novas nesse caminho, dentro do enfrentamento da catarata. Existem coisas novas que estão surgindo, pesquisas. O que tem de novo? É uma especialidade muito voltada à tecnologia, então tem muito estudo em cima disso, né? Eu falo que muda o tempo todo. A gente tem muito estudo já com genético, né? Com medicamento de mudança genética para glaucoma, para doença de retina. Catarata mesmo, a gente, cada vez que vai, que é a minha outra especialidade, né? Cada vez que a gente vai no congresso, é uma lente intraocular nova, que é o manejo, né? Hoje em dia a gente não resolve mais só o problema da catarata, né? A gente resolve a ametropia do paciente junto com isso. Então eu corrijo o grau dele a hora que eu faço uma cirurgia de catarata. E isso tem uma gama, assim, vasta de produtos que está sempre evoluindo. De lente intraocular, por exemplo, que a gente tem de mais moderno, inclusive uma brasileira que toca esse projeto nos Estados Unidos, na Califórnia do Sul, se eu não me engano, ou do Norte, de uma lente que ela é modificável com laser depois que você implanta. Por exemplo, às vezes a gente tem erro refracional pós-cirúrgico. Eu fiz um cálculo para o olho do paciente, fiz o implante da lente, por algum motivo não estava correta essa medida. E aí, hoje em dia, o que a gente tem de padrão é troca da lente. Eu explanto essa lente e implanto outra. E ela tem um estudo muito legal do material que ele muda o poder dióptrico a partir de uma aplicação de laser. É um projeto que já faz uns 3, 4 anos que ela apresentou, ainda está em estudo. Então, assim, é uma área que está em constante evolução. Para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de física, e é uma área muito satisfatória. Tá? Você devolver a visão para uma pessoa, você conseguir atingir ela nesse sentido, é muito legal. Hoje mesmo eu tive uma experiência maravilhosa no consultório. Uma paciente que estava com uma neurite óptica me procurou no primeiro dia, graças a Deus, né? Um problema que se a gente retarda o tratamento, às vezes já teve lesão do disco. E ela voltou hoje, 10 dias depois, enxergando 100%. Eu emocionei de verdade hoje na consulta e falei para ela, eu falei, eu tô muito feliz porque é difícil a gente ter um desfecho tão bom para um problema como o seu, né? Então, isso é muito satisfatório. Você vê alguém que estava num desespero, com uma dificuldade visual, porque enxergar é muito importante, e aí você conseguir devolver isso de alguma forma para a pessoa, para mim, não tem preço. Então, realmente, muda a técnica cirúrgica e a qualidade da lente. A técnica cirúrgica é parecida, porque a gente ouve muito isso, né? Tem lentes melhores, tem lentes... Existe então mesmo, de fato? Existe. Existe um vasto mercado, né, de aplicação em relação a isso. Em relação à técnica cirúrgica, na parte da catarata, a gente já teve manejo com laser. Existe cirurgia auxiliada por laser na catarata, mas ela é uma cirurgia que todos os estudos mostram que tem o mesmo resultado com a cirurgia manual, né? Feita pelo próprio cirurgião sem o auxílio do laser. Então, nenhum estudo mostra que o laser é superior na cirurgia de catarata, né? A gente está falando que a gente usa laser para as outras coisas, só para não ficar confuso. Mas na cirurgia de catarata, a gente não tem superioridade nesse momento. O que a gente acredita, né? Eu e o Michel, como somos dois oftalmologistas, a gente vive viajando nas coisas. Que um dia vai ter alguma coisa que talvez dissolva o cristalino e a gente consiga fazer uma extração menos traumática do que a gente faz por ultrassom hoje. Eu acredito que é por aí a evolução nossa em relação à cirurgia de catarata, para diminuir ainda mais os riscos que já são baixíssimos no procedimento cirúrgico. Essa retirada por ultrassom é a facoemulsificação, é isso, né? Isso, facoemulsificação, exatamente. Eu não tô tão por fora, então. Olha lá, tá sabendo?
Olha, não dá pra gente falar de oftalmologia, Bárbara, sem falar um pouco sobre retinoblastoma, né? Que eu acho que é uma coisa que o Thiago Leifert traz, né? É claro, já existia, né? Não é uma coisa... Mas que ele traz... Chamou atenção, ele traz à luz a discussão disso, né? E que conversa, inclusive, com a própria oftalmopediatria, né? Que é a sua área de atuação, né? Qual a importância da gente discutir sobre isso? O que as pessoas que estão assistindo a gente precisam saber sobre isso, né? Qual é a atenção que elas precisam ter? Eu acho que ela traz à luz todos esses problemas que a gente falou antes sobre o não desenvolvimento visual. O teste do olhinho é lei nacional, né? Então ele é um teste de triagem para uma alteração congênita, só que ele não é fidedigno para casos, por exemplo, que o retinoblastoma aparece um pouco mais tarde. A gente tem retinoblastomas que a criança já nasce, né, que ele começa a desenvolver intraútero já na formação ocular, mas a gente tem retinoblastomas que vão aparecer até os 2 anos de idade, né? Então ele traz à luz da importância do exame oftalmológico nessas crianças, não só o teste do olhinho na maternidade, que era o que era preconizado, né? E o retinoblastoma é um dos problemas que podem acontecer nessa faixa etária e trazer um desfecho ruim, não só no caso da retinoblastoma, a gente tem até um risco de vida, né, porque é uma doença com potencial metastático, mas das outras de talvez um não desenvolvimento ou uma cegueira dessa criança por outros motivos, uma catarata, uma ametropia desigual, que é o que vai levar a um não desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a importância, o retinoblastoma é muito importante, mas é uma doença bastante rara. Mas toda essa campanha, toda essa movimentação traz pra gente a importância de um pai, uma mãe que tem uma criança lá, eu acho que ele enxerga bem. A gente não vê só isso, né? A gente tá olhando como um todo a saúde ocular. Então, é bastante importante de lembrar que a recomendação é que o teste do olhinho seja repetido 3 vezes ao ano nos primeiros 3 anos de vida, que apesar de não ser lei é a recomendação, né? Então muitas vezes a criança faz só lá na maternidade e isso não é repetido ao longo desses primeiros 3 anos, né? E que toda criança no primeiro ano de vida passe por um exame oftalmológico com um especialista, né? Então é isso que eu acho que é a importância dessa campanha, é a gente lembrar do retinoblastoma, mas que tem outras tantas coisas que são menos raras que também podem estar acometendo essas crianças e a gente trazer um futuro diferente no desenvolvimento visual delas. E é prevenção, 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 né? Diagnóstico precoce, é o que a gente fala da medicina, né? Prevenção e diagnóstico precoce, né? Acho que as duas coisas andam juntas. No caso do adulto, se ele não tiver queixa visual, tem uma idade com indicação para procurar um oftalmologista e fazer um exame um exame diagnóstico preventivo, alguma coisa assim, ou não tem, como próstata, né, que tem uma idade, que tem uma recomendação. Sim. Qual que é a recomendação? A gente tem talvez o benefício que o braço de todo mundo vai ficar curto uma hora, né? Então, acima dos 40, você vai sofrer e você vai ter que visitar o seu oftalmologista, né? Em algum momento, mesmo não tendo tido na vida, no adulto jovem, nenhum problema em relação a isso. A recomendação que a gente tem, depende da literatura, é 1 vez ao ano ou a cada 2 anos, se você não tiver nenhuma queixa, né? Mas sempre nos extremos de idade, a gente passa a ter as doenças que são mais prevalentes. Na infância, as coisas que talvez depois dos 7 anos a gente não consegue resolver, e na terceira idade, as coisas que são progressivas. Glaucoma, problema de retina, evolução da catarata. Então, assim, geralmente a terceira idade e as crianças tem mais chance de você ter alguma coisa que você não está sentindo, né? Que são doenças que às vezes demoram para apresentar sintomas. O adulto jovem, geralmente aquele que nos visita é o míope, porque ele realmente não consegue enxergar, né? Tem a dificuldade lá na escola de aprendizado. Mas a recomendação da gente é 1 vez ao ano ou a cada 2 anos, se você não tiver nenhuma queixa. Bárbara, você quer deixar algum recado? Tem algum tema que a gente não discutiu que você gostaria de trazer para que a gente fale? Fique à vontade. Não, acho que é isso. Eu acho que você falou das sincronicidades, assim, né? E realmente é muito isso. Às vezes a gente faz tantos planos, a gente tem tanta coisa na cabeça e a vida vai dando jeito nas coisas pra gente, né? E eu, como eu falei, eu estudei no integrado desde os 3 anos de idade. Então eu estive aqui na pré-escola, estudei até o 2º ano do ensino médio, que foi quando eu fui para fora, que chegou a época de fazer os pré-vestibulares e prestar a prova do vestibular. E para mim é muito gratificante estar aqui de novo, numa outra posição, com uma outra visão, com uma outra maturidade e ver como o lugar da onde eu vim, né,
que é essa escola que me deu a possibilidade de eu ser médica, né, inicialmente, porque eu não seria médica se não fosse o meu estudo de base, de ver como essa escola cresceu e como tem gente interessada em que aqui na nossa cidade, apesar de ser considerada uma cidade pequena, né, tenha coisas de qualidade. E eu falo muito isso para os alunos. Eu venho de uma escola muito grande, né, de muitos anos, que é a evangélica, mas que tem muitas deficiências que aqui não tem. Por quê? Porque aqui tem realmente não que lá não tenha, mas lá tem as dificuldades deles, né? E aí, tendo aqui laboratórios, ultrassom, eu nunca peguei no ultrassom, né, quando eu estava na faculdade, é que eles têm essa possibilidade. Então, assim, que legal estar aqui, que gratificante fazer parte disso. E que eles não podem perder, né, esse foco, eles têm que aproveitar, né? A gente sabe que durante a formação a gente tem que aproveitar cada oportunidade que a gente tem, né? É uma honra ter você aqui, né? Mais que essa história de dentro de casa, né? Que volta para casa e que ajuda desde o começo, você está praticamente desde o começo do curso, né? Sim. Assim, implantou o curso conosco, né? Então isso é muito rico, isso é uma honra para a gente tê-la aqui também, né? Para encerrar, a última pergunta é sempre o que é off-label para você. O que é off-label para mim, eu acredito que a gente falou bastante de sincronicidade, né? O que é off-label para mim é que a sorte não existe, e eu acho que ela existe. A gente só tem que estar preparado para ela quando ela chega. Então, acho que em vários momentos, a gente discorreu aí sobre a minha história, que talvez algumas pessoas olhem de fora e falam, nossa, ela deu sorte. E realmente, talvez a gente tenha essas coisas de sorte, ela existe. Então, só basta a gente estar de coração aberto e olho aberto para enxergar e poder aproveitar ela. Maravilha, muito obrigado mesmo, foi um prazer ter aqui conosco. Prazer foi meu, obrigada mesmo pelo convite, me sinto muito honrada. Legal. Bom, e eu aguardo você, daqui a 15 dias a gente tem um novo encontro aqui no Off-Label. Até logo.